Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Shibuya, sou do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e nesse vídeo eu pretendo mostrar como calcular o custo do quilômetro rodado com veículo elétrico. Ou seja, quanto custa abastecer o veículo elétrico com energia elétrica para poder calcular, e depois a gente vai fazer uma comparação com um veículo equivalente a gasolina para verificar assim quanto que o veículo elétrico é mais econômico que o veículo a gasolina. Bom, fazendo então uma rápida introdução, essa metodologia apresenta cálculos do quilômetro rodado para um veículo elétrico em condições brasileiras. Então eu sei que se eu tiver quanto que um veículo elétrico consome e qual é o custo da energia, eu consigo calcular esse consumo aí, ou o valor que eu vou desembolsar. Mas a grande dificuldade é onde encontrar essas informações. Então, dentro desse meu vídeo, eu vou mostrar como encontrar essas informações. Bom, qual é a motivação para fazer esse vídeo aqui? Primeiro foi a curiosidade. Eu queria saber quanto que custa para rodar com um veículo elétrico, quanto que eu tenho que desembolsar para pagar pela energia que eu vou gastar. E segundo ponto é falar um pouco sobre a eficiência energética. Então, é uma boa oportunidade quando eu comparo o veículo elétrico e o veículo a combustão para falar sobre eficiência energética. Nós vamos ver que o veículo elétrico ele é um, um veículo com eficiência energética muito melhor do que o veículo a combustão interna. Bom, quais são os pontos necessários para esse cálculo aí? Eu preciso primeiro da energia necessária por quilômetro do veículo elétrico, eu preciso saber aonde eu vou buscar essas informações e o valor da tarifa de energia elétrica. E depois, posteriormente, a gente precisa buscar informações do veículo a combustão para fazer um cálculo comparativo, para verificar quanto que o veículo elétrico é mais econômico que o veículo a combustão. Já estou adiantando, o veículo elétrico ele é mais econômico, mas quanto mais econômico é o que a gente vai obter através dos nossos cálculos aí. Bom, para fazer esses cálculos aí, eu estou utilizando um veículo que tem se falado muito no nosso mercado brasileiro e que é o Nissan Leaf. Esse Nissan Leaf ele tem uma potência de 149 HPs e utiliza uma bateria de 40 kWh. Os dados que eu vou utilizar são obtidos através do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. E as tarifas, eu vou utilizar as tarifas vigentes no mês de julho de 2021. Bom, algumas observações rápidas sobre eficiência energética. Primeiro, o veículo elétrico ele tem um rendimento próximo a 84%. Então, contando da energia que a gente abastece a bateria do veículo elétrico até a disponibilização nas rodas, ele consegue ter um aproveitamento de 84%. Além disso, o veículo elétrico ele é um veículo não poluente, então tem uma baixa taxa de poluição e não emite gases do efeito estufa. Agora, por sua vez, o veículo a combustão interna ele tem um rendimento próximo de 30% e tem uma emissão bastante grande de gases de efeito estufa e materiais particulados. Tá? Então, isso aqui são só observações. Eu não vou fazer cálculos nesse vídeo aqui a respeito da emissão de gases, mas eu estou adiantando essas informações, aproveitando o meu vídeo para falar sobre essas informações aí. Quando a gente fala sobre rendimento ou eficiência energética, a gente precisa se atentar muito bem a essa figura que eu estou colocando aqui. Então, o que é o rendimento ou eficiência energética? Eu diria assim, ó, se eu tenho aqui um veículo, que é uma caixinha preta, então da energia que eu coloco nesse veículo aí, é, nós vamos ter energia útil, que a energia que é aproveitada no movimento do veículo, na sua aceleração, e nós temos as perdas, que vai por ruído, por aquecimento do motor, por atrito entre as partes e tudo mais. Tá? Então,
do tanto que eu coloco de energia nesse veículo aí. Pode ser sob a forma de energia elétrica na bateria ou energia do combustível, o tanto que ele vai disponibilizar para movimento é o que a gente chama de rendimento. Tá? Então, rendimento eu posso considerar como o quê? Rendimento é energia útil dividido pela energia fornecida para o veículo rodar. Bom, para fazer a consulta do, do consumo do veículo, eu utilizei a fonte, o Inmetro. Então, o Inmetro ele tem a página sobre a etiquetagem veicular, e nessa página aí eu tenho o veículo Nissan Leaf. Tá? Então, esses dados aqui estão menores aqui, mas eu destaquei maior aqui para a gente poder enxergar. Então, Nissan Leaf, veículo elétrico, e aqui, qual é o seu consumo? O seu consumo é de 0,58 megajoules por quilômetro. Tá? Então, para rodar 1 quilômetro, esse veículo ele necessita de 0,58 megajoules. Todos esses dados aqui, das fontes e tudo mais, eu vou colocar na parte descritiva do vídeo que eu estou postando aí. Bom, uma fonte alternativa para para obter os dados de consumo veicular de carros elétricos é através dessa fonte do Departamento Americano de Energia. Então, o acesso pode ser obtido através desse site aqui, que nós vamos colocar na parte descritiva desse vídeo aqui. E lá é informado que para fazer 100 milhas, um veículo elétrico da marca Nissan, modelo Leaf, ele precisa de 30 kWh. Tá? Então isso aqui é uma forma alternativa de se obter essas mesmas informações aí. Só que o site do Inmetro, ele tem os testes realizados para as condições brasileiras. E aqui tem a metodologia que é feita da forma americana. Então, vai ter sempre pequenas diferenças, mas em caso de não ser encontrado no site do Inmetro, esse site do governo americano ele apresenta uma alternativa para esses cálculos aí. Bom, o que é esse programa brasileiro de etiquetagem veicular? Na verdade, ele é um programa que reúne dados de consumo e eficiência energética dos veículos e informa esses dados em uma tabela. Então, adicionalmente, informa dados de emissão de dióxido de carbono e consumo de combustível em ciclo urbano e rodoviário. Então, os veículos mais eficientes, eles obtêm as melhores classificações em sua categoria, ou seja, ele obtém a classificação A, conforme mostrado aqui nessa etiqueta aqui. Tá? Então, é um programa que classifica os veículos de acordo com sua eficiência energética, e essa classificação vai de A até E. Então, sendo o A o o menos gastão, com menor consumo, e o E o com maior consumo. Bom, vamos aos cálculos então. Bom, então com os dados obtidos do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, nós temos que o consumo do Nissan Leaf é de 0,58 megajoules por quilômetro. Tá? Então, esses daqui são os dados fornecidos e obtidos através da tabela lá do Inmetro, e eu sei que 1 megajoule é igual a 0,278 kWh. Bom, aonde que eu consegui obter esses dados aqui? Esses dados aqui eu consigo através desses sites de conversão de unidades de medida, e isso daí facilmente é encontrado nos sites através de pesquisa. Então, fazendo-se uma regra de 3, eu tenho que 1 megajoule está para 0,278 kWh, assim como 0,58 megajoules, que é o valor que eu quero converter, está para X. Então, fazendo essa multiplicação em cruz aqui, em X, e isolando esse X aqui, eu tenho que X é igual ao quê? 0,278 kWh multiplicado por 0,58 megajoules dividido por 1 megajoule. Então,
do resultado, eu obtenho que o x é igual a 0,16 kWh por quilômetro. Tá? Então, só interpretando esses dados aqui, para eu rodar 1 km com o Nissan Leaf, eu preciso de 0,16 kWh de energia. Bom, fazendo então os cálculos para o consumo e custo para 1 km, o custo por quilômetro e custo para 100 km, eu primeiro preciso obter os valores da tarifa de energia elétrica. E para isso eu recorri à minha conta de energia elétrica. Na minha conta de energia elétrica tem lá a tarifa com ICMS. E quais tarifas eu preciso de utilizar? Eu preciso de utilizar a tarifa, que é a taxa de uso do sistema de distribuição, e a taxa ou a tarifa de energia elétrica, que é o TE. Tá? Então esses dois valores aqui são os valores que eu preciso contabilizar e para obter para poder fazer os meus cálculos aí. Então a taxa de uso do sistema de distribuição é 0,38358, que é esse valor que está acima aqui no meu quadro destacado aqui, e a tarifa de energia elétrica é 0,33685. Tá? Então somando esses dois valores aqui, eu tenho que meu custo por quilowatt-hora é de 72 centavos por quilowatt-hora. Tá? Então qual é o custo do quilômetro rodado? Então o custo do quilômetro é igual ao quê? 0,161, que é o valor da conversão feita aqui, então consumo do veículo, multiplicado pelo valor em reais do custo de quilowatt-horas. Então, multiplicando esses dois valores, eu tenho que o meu custo, fazendo o arredondamento e tudo mais, é de 12 centavos. Então, para eu rodar 1 km, o custo é 12 centavos. E para rodar 100 km, é só multiplicar por 100 esse valor aqui. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, 0,12 multiplicado por 100 dá 12 reais. Tá? Então, aqui nós temos, assim, pela metodologia que eu estou apresentando, os valores de consumo do meu veículo. Bom, só esses valores aqui seria assim, eu não tenho uma base para poder calcular e para poder comparar é mais econômico ou não, ou menos econômico do que um veículo a combustão. Então, para isso, vamos fazer o cálculo do custo do veículo a combustão. Então, para isso, que metodologia eu estou utilizando? Primeiro, eu estou utilizando um automóvel da marca Jeep, modelo Renegade, motor de 1.8 do tipo Flex. A potência desse veículo é de 139 HPs. Então, o Nissan Leaf que eu utilizei para os meus cálculos anteriores tinha 149. Então, eu diria assim que são valores quase que equivalentes. Pelo consumo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, lá está informado que o consumo urbano é de 10 km por litro de gasolina e o consumo em estrada de 12 km por litro de gasolina. Para fazer os nossos cálculos aqui, eu utilizei a média entre esses dois valores aqui. Tá? Então, consumo médio é de 11, então eu somei 10 mais 12 e dividi por 2. Então, 22 dividido por 2 dá 11 km por litro de gasolina. Bom, onde que eu vou buscar os custos desse litro de gasolina? Eu poderia muito bem sair por aí e buscar através os preços em vários postos de gasolina, fazer a média e colocar aqui nos meus cálculos. Mas se eu procurar na internet, nos sites, tem o site da ANP, Agência Nacional de Petróleo. E nesse site da ANP, nós temos os valores de pesquisa em várias cidades. Então, se você mora em alguma região e você quer determinar quanto custa, qual é o valor do custo médio do combustível nessa sua região, basta recorrer a esse site aí e buscar essas informações. Então, no meu caso aqui, eu estou aqui na cidade de São Paulo, eu fiz a pesquisa na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo,
me deu que os valores do preço da gasolina comum é de R$ 5,455 por litro. Tá? Essa fonte aqui também eu vou deixar na parte descritiva do vídeo aí, na descrição do vídeo, tá? Bom, obtendo esses valores então, eu já consigo determinar os valores do custo do quilômetro rodado com um veículo a combustão interna. No nosso caso, estamos falando do Jeep Renegade. Bom, temos então aqui o custo por quilômetro. Então, para calcular o custo por quilômetro, nós temos que o valor de 1 litro do combustível gasolina é de 5,455 e ele consegue rodar 11 quilômetros com esse litro aí. Então, fazendo os cálculos, o custo é de 50 centavos por quilômetro. Então, o veículo a combustão, no nosso caso, eu estou exemplificando por meio do Jeep Renegade, ele gasta 50 centavos de reais por quilômetro rodado. Para rodar 100 km é só multiplicar por 100 esse valor aqui, então o custo é de 50 reais. Bom, então, fazendo uma comparação final e tirando as nossas conclusões aqui, eu fiz a comparação entre dois veículos, um elétrico e outro a gasolina. O veículo elétrico era o Nissan Leaf e o veículo a gasolina o Jeep Renegade. As potências do veículo elétrico 149 HP, do veículo a gasolina 139 HP, o custo por quilômetro do veículo elétrico 12 centavos e o custo por quilômetro do veículo a gasolina 50 centavos. Então é um pouco mais do que 4 vezes o valor, o que se gasta com gasolina em relação ao veículo elétrico. Para rodar 100 km, eu desembolso R$ 12 no veículo elétrico e R$ 50 no veículo a gasolina. Tá? Então, eu posso tirar algumas conclusões já rápidas aqui, que o veículo elétrico ele tem menor gasto para se locomover e menor emissão de gases do efeito estufa e materiais particulados. Bom, a tendência é que as prefeituras das cidades já começam a criar leis para pontos de recargas em novos edifícios, então isso vai realmente ajudar a popularizar o uso do veículo elétrico. Fora isso, tem estudos falando que o custo da bateria tende a se reduzir bastante nesses próximos anos aí. Então, o que vai fazer com que o preço do veículo elétrico ele se aproxime bastante do preço da combustão interna. Tá? Então, hoje, o que nós temos? Né? O preço do veículo elétrico ele é quase que o dobro do preço do veículo a combustão interna. E essa diferença tende a cair nos próximos anos aí. Fora isso, tem as leis dos países aí. Então, por exemplo, na União Europeia, eles estão já sancionando leis para frota de veículos totalmente elétricos até o ano de 2035. Então, em 2035, pretende-se na União Europeia já ter todos os veículos novos que forem ser colocados para rodar na frota deles, vai ser de veículos elétricos. E essa tendência tende a se estender para o resto do mundo. Tá? Então, como próximos assuntos, ainda explorando ainda essa coisa esse assunto de veículo elétrico, eu queria falar nos próximos vídeos a respeito da emissão de poluentes e gases do efeito estufa e estimativa de energia fotovoltaica. Quanto que eu preciso de energia fotovoltaica para poder fazer o abastecimento de veículos elétricos residencial? Tá? Então, eu agradeço pela atenção de todos e ficamos até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.